pessoal, hoje nós estamos aqui com a nossa aula de História e o conteúdo da nossa aula de hoje chama-se As Escolas ao Longo do Tempo. Como assim as escolas ao longo do tempo? Assim como várias coisas na sociedade sofreram modificações, com as escolas também não foram diferentes, pessoal. As escolas, antigamente, bem antigamente mesmo, as escolas não eram como são hoje. Você tem a liberdade hoje de falar, de se expressar. Antigamente as crianças não tinham essa liberdade nas escolas, os professores eram mais rígidos, os professores não mantinham um diálogo com os alunos a não ser resposta e perguntas, era essa a conversa. O uniforme era diferente, as meninas não estudavam na mesma classe que os meninos, sabiam? Hoje nós temos o privilégio de ter várias meninas e vários meninos na mesma sala, mas antes, há um bom tempo atrás, as meninas não estudavam junto com os meninos. Por isso que o título da nossa aula é As Escolas ao Longo do Tempo. Como ao longo do tempo as escolas foram se modificando. Professora, por que as meninas não estudavam na mesma sala que os meninos? Porque elas não aprendiam as mesmas coisas que os meninos sabiam. Não é como hoje que eu estou dando esse conteúdo para as meninas e para os meninos. Antigamente não. As meninas aprendiam uma coisa e os meninos aprendiam outra, estudavam em horário diferente, em salas separadas, escolas separadas. E o que mesmo que as meninas aprendiam a fazer na escola? A função das meninas, a maioria era aprender a bordar, costurar, cozinhar. Essa era a aprendizagem das meninas. E os meninos eram mais preparados para trabalhar fora, certo? Então as escolas, elas sofreram uma grande mudança. Existia um instrumento muito rico que os professores utilizavam, que hoje não se utiliza mais na sala de aula, mas antigamente era como se fosse um material pedagógico do professor. Sabe o que era? A chamada palmatória. Palmatória era um instrumentozinho assim, geralmente de madeira, e os professores utilizavam com os alunos. Alguns avós de vocês podem perguntar para os avós de vocês como eles viveram essa época da palmatória. Como se funcionava a palmatória? A professora fazia uma pergunta, fazia muitas perguntas, provas orais, né? Fazia a pergunta, o aluno não respondia, palmatória nele. Ou qualquer coisa que ele fizesse. As professoras tinham liberdade de colocar os alunos de joelho, de dar castigo para os alunos, né? A professora, ela era o centro da sala de aula, era tudo. Hoje não, hoje é diferente. Perdeu o respeito? Não, só que hoje as crianças, ela tem mais liberdade. Ela tem liberdade de falar, tem liberdade de se expressar, tem liberdade de explicar alguma coisa na sala, né? E antes não tinha essa prioridade toda. Então hoje as escolas, elas estão bem mais diferentes, né? Na aula passada de história, vocês aprenderam sobre a escola. Vocês responderam tudo sobre a nossa escola Pequeno Príncipe. Hoje não, hoje é como eram as escolas antigamente. Então na nossa atividade vai haver uma comparação. Vai ter uma atividade aí, uma questão, por exemplo, que vai ter uma comparação das escolas de hoje com a escola de antigamente. E você vai fazer essa diferença. Então qual é a diferença das escolas de hoje para as escolas de antigamente? Me respondam aí. A diferença, vamos lá, vou dar 2 exemplos. Eram mais rígidas, os alunos não tinham direito, o uniforme, as meninas usavam meiões até em cima, as blusas eram muito bem vestidas, sainha de prega, as meninas não usavam calça, como hoje vocês têm a liberdade no seu uniforme de ser composto por uma calça ou uma saia, você fica à vontade. Antigamente não, certo? E as meninas não estudavam na mesma sala que os meninos. Então é isso que eu quero que vocês compreendam nessa atividade, a mudança que aconteceu nas escolas de antigamente com as escolas de hoje. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.